Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos começando neste momento mais uma edição do programa Garimpo Sustentável em Podcast, ou Podcast Garimpo Sustentável, como fica melhor. O importante é que, pela primeira vez em Mato Grosso, um grupo se predispõe, um grupo de pessoas se predispõe a discutir, a debater, trocar ideias, buscar soluções para um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, relevante para a sociedade. Afinal de contas, é um tema que trata do potencial econômico de um setor, que envolve o meio ambiente e que envolve também seres humanos em seu árduo trabalho. Então, envolve também questões sociais. E a gente resolveu pôr na mesa essa pauta e trazer aqui, nos estúdios da Cor de Mato, alguns dos maiores especialistas nesse assunto aqui em Mato Grosso, tanto do ponto de vista acadêmico, como principalmente do ponto de vista pragmático. Pessoas que trabalham, que dedicam suas vidas profissionais a este setor. Viajam pelo Estado, deparam em loco com vários problemas e também com várias saídas, várias soluções. Para o programa de hoje, como de costume, eu tenho aqui ao meu lado o gestor do projeto Garimpo Sustentável, que é um projeto realizado em parceria, em cooperação mútua com a Companhia Mato Grossense de Mineração, Metamate, que está sob a gestão do presidente Juliano Jorge, a quem eu passo a palavra nesse momento para dar as suas boas-vindas e também fazer um preâmbulo sobre o projeto, para, em seguida, a gente apresentar os dois convidados especiais desta edição. Doutor Josias, é com você. É um prazer dividir essa mesa contigo, meu irmão. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né, por todos os canais. Você falou tudo, né? Precisamos de um canal, precisamos de um meio de comunicação onde trate de assuntos complexos, né? É fácil você trabalhar de assuntos do dia a dia, do cotidiano, mas você encarar um desafio dessa magnitude que é garimpo, né? Que é trabalhar o garimpeiro lá na ponta, né? Não é fácil. Então precisa de muitas reuniões, de muito pensar junto, né? E o projeto ele vem a esse encontro, né? No momento perfeito. Então, já quero parabenizar a todos, né, que tiveram essa iniciativa aí. E é bem salutar, né? Então, a gente vai trabalhar, né, durante esse período todo, essas apresentações. São vários temas, né, John, que a gente tem para poder colocar na mesa. Hoje, esse tema é de extrema relevância, porque realmente a gente foi buscar, como diz o projeto, in situ, né? Foi lá ver realmente a situação. A gente teve uma ideia lá atrás, né? Buscou profissionais em parceria com a Metamate. A Metamate apresentou um corpo técnico topíssimo, do mais alto gabarito, né? E daqui a pouco vai ser apresentado essas duas peças fundamentais. E a gente, no decorrer do programa, vai falar bastante sobre muito trabalho externo, dificuldades. E vamos que vamos. Acho que a gente tem que usar esse meio, né? Falar a linguagem menos rebuscada, falar a linguagem que as pessoas entendem desse projeto complexo, né? Meio ambiente, diga-se que meio ambiente, o homem sincero no meio ambiente. Esse local onde nós estamos aqui é um ambiente, então a gente está inserido nesse contexto. Precisamos agora trabalhar, desmistificar isso, para que todos consigam se manter, não ter necessidade de abandonar, vir para a cidade aqui, é o famoso êxodo para as capitais, né? Vamos tentar mantê-lo lá, produzindo de forma legal, ver por que foi. E a gente vai tratar isso hoje aqui de forma bem tranquila, bem simples. E é um prazer estar aqui com você hoje aí e com esses nossos dois convidados aqui. Que eu vou apresentar nesse momento, né? Fique à vontade. Você deve ter observado que quando eu abri o programa, eu disse mais uma edição, né? Talvez você não tenha tido a oportunidade de assistir, mas você pode acompanhar aqui nos canais da Cor de Mato. Esse programa ele é transmitido pela multiplataforma Estado do Amanhã, uma ferramenta da internet que está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, pode buscar aqui nessa mesma página que você está,
que você vai ter informação de como assistir os capítulos anteriores. Tivemos na estreia aqui a presença do presidente da Metamate, Juliano Jorge. Tivemos no segundo programa o nosso geólogo master, o grande papa da geologia de Mato Grosso, professor Antônio João. Doutor Antônio professor, João. Professor, doutor. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Que professor, eu já pressuponho que ele já seja até mais do que doutor. Porque o professor, mais do que o conhecimento e os títulos, ele tem a generosidade de ensinar o próximo. Então, é uma pessoa realmente abençoada, o professor, doutor, talvez até pós-doutor, eu não sei. É pós-doutor? Não? Eu acho que é doutor. Então vamos parar no doutor. Antônio João, você volta lá, assiste o programa que ele fala a sua titularização acadêmica. Mas os dois que estão aqui hoje trabalham com essa equipe de direção, tanto o presidente Juliano, quanto o professor, doutor Antônio João, geólogo da Metamate. E teremos o prazer de passar alguns minutos, algumas horas trocando ideia com eles. E aqui eu apresento para vocês, nesse momento, primeiro, o Lucas Maia. Ele é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Mas você deve estar se perguntando, poxa, como alguém tem coragem de estudar química? É o chamado talento, né? Lá nos Estados Unidos a gente chama de soft skills, ou seja, você nasce com um talento, uma intimidade para alguma área, e aí quando você estuda e pesquisa nessa área, você desenvolve sua hard skills, aí você desenvolve suas competências. Ele fez isso, nasceu com um talento, ele amava a química, foi premiado aqui em Mato Grosso, ganhou o primeiro lugar, ganhou ouro num concurso estadual de química, ainda na fase colegial. Depois fez IFMT na área de química, aí se formou em química e hoje é assessor técnico na Metamate e um dos profissionais mais queridos e respeitados, não só na Metamate, mas por onde passa. Apresento nesse momento, em primeira mão, o Lucas Maia e depois a próxima convidada. Lucas, é com você. Johnny, Josias, muito obrigado, bom dia. Eu agradeço muito por estar aqui. É muito importante ter esse espaço para poder falar sobre aquilo que a sociedade não vê, esse outro lado do garimpo, esse lado social, esse lado humano. Saber que nem todas as pessoas que estão ali por escolha. A gente vai conversar ao longo do projeto, né? Mas já estou com vontade de contar para você alguns dados que a gente conseguiu recolher. Mas a gente percebe que, pelas pesquisas que a gente faz, que a gente fez nesses últimos anos, que nem todas as pessoas que estão lá porque quer. Tem muita gente que quer ir embora, mas se você é de uma família garimpeira, seu pai é garimpeiro, seu avô é garimpeiro, você só aprendeu a fazer isso na sua vida, você está numa região garimpeira que não tem escola, você não tem outro caminho, ou é isso, ou você vai virar um bandido de fato, né? Apesar de dizerem que o garimpeiro é bandido, esse é o ofício que ele tem, e se não outro... só sobra a bandidagem mesmo. Exatamente. E se ele, às vezes, ele é tratado como bandido ou até mesmo está se comportando na ilegalidade, é bom a gente já antecipar que isso também é muito, muito, muito contra a vontade dele, né? Ele não está ali na ilegalidade porque ele quer. Exatamente. Existe toda uma complexidade no sistema que, às vezes, o torna ilegal, ainda que ele esteja tentando a documentação necessária para trabalhar na legalidade. Vamos falar sobre isso também, né, Lu? Vamos falar. Então vamos agora, daqui a pouco a gente volta com o Lucas. Vocês já perceberam que ele conhece da questão e ele quer tocar exatamente na ferida. Eu acho que é importante isso. Não apontando culpados, mas apontando problemas que precisam ser tratados, encarados de frente. Recebo também aqui, na mesa, nossa mesa de debate, de troca de ideias, uma mulher, até que enfim, né? Uma mulher linda para poder iluminar esta mesa, né? Só homem. Esse podcast aqui é complicado. Recebendo a Amanda Moura, uma matogrossense raiz, descendente de família de Barão do Melgaço, uma região extremamente rica culturalmente, rica do ponto de vista ambiental também, é uma referência mundial, porque o Pantanal está dentro do Barão do Melgaço também. E ela, nascida em Várzea Grande, se formou em Geologia na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Também é uma discípula, digamos assim, né, do professor doutor Antônio João. Hoje trabalha na Metamate e também compõe a equipe de trabalho do projeto Garimpo Sustentável. Amanda, o microfone está com você.
Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de falar aqui. E eu acho muito importante realmente esse canal de fala para a gente não só expor problemáticas, como propor um debate de como o garimpo está assim, por quê? O que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode lidar com esses garimpeiros de uma melhor forma, uma educação ambiental, para que não se ocorra o que ocorreu em 30, 40 anos atrás? Porque o garimpo hoje não é mais o mesmo garimpo de 30, 40 anos atrás. As pessoas não são mais as mesmas, tem um pouco mais de informação. Então, é importante a gente discutir para saber o que vai fazer, porque o garimpo não vai acabar. Isso é fato. Se não acabou até hoje, não vai acabar nunca. Então, a gente precisa de formas para regularizar e organizar essa classe de trabalhadores, que são trabalhadores mesmo, pessoal que acorda 4, 5 horas da manhã, vai dormir tarde, na busca do ouro, né? Da melhora de vida dele e da própria família. Não é um trabalho fácil, a gente viu, né? Que não é fácil, e ainda tem esse estigma ruim de que garimpeiro é um bandido, é um degradador, não sei o quê. É um tema polêmico. Bom, pessoal, volto a dizer, realmente é um tema polêmico, complexo, mas a gente observa, eu até não tenho esses dados aqui exatamente nesse momento, mas aqui embaixo desse vídeo que você está assistindo tem o endereço da cordeMato.org.br na internet, lá tem um link deste vídeo e com mais informações, com links para você acessar alguns dados que possivelmente a gente não detalha aqui durante o nosso bate-papo. Não é o objetivo deste podcast e de nenhum outro podcast trazer dados precisos e ricos. É um bate-papo normal sobre um tema que precisa urgentemente e inadiavelmente de uma atenção dos gestores públicos, dos decisores, dos empresários, dos trabalhadores e da sociedade em geral, que é o foco de audiência desse programa. Trazer a opinião pública, não a favor do garimpeiro, mas a favor do que é certo. Trazendo a favor do que é certo, vocês vão entender que o garimpeiro é tão vítima contra o meio ambiente, quanto o meio ambiente. Ele também quer trabalhar certo e às vezes não consegue. Então vamos colocar todos na mesma mesa e encontrar uma solução para isso. Quero passar a palavra para o Josias. Eu não sou especialista em garimpo, não sou especialista em nenhuma matéria que orbita nesse universo acadêmico do garimpo, embora eu tenha a honra de participar do grupo de trabalho do projeto Garimpo Sustentável, eu faço mais a parte de comunicação mesmo e de gestão. Então, quero passar a palavra para o Josias e pedir para que ele conduza, Josias, esse bate-papo. Você que, além de advogado, é gestor do projeto, está há pelo menos 9 meses totalmente envolvido diretamente com o projeto, está especializando, fazendo um MBA, né? Uma pós-graduação na área do direito minerário. Então, tem conteúdo suficiente para bater uma bola com esses dois especialistas. E eu quero fazer minhas intervenções como leigo que sou, se vocês assim me permitirem. Perfeito, Johnny. Primeiramente, né, a gente coloca aqui essa questão da necessidade do porquê, Lucas e Amanda, do projeto, né, Garimpo Sustentável, né, que já está aí na estrada aí, efetivamente 7 meses, né, Amanda? E o ano passado, Johnny, a gente pensou, né? Nós colocamos na mesa lá algumas necessidades, alguns tópicos que seriam importantes, e nós criamos um grupo de trabalho, certo? Naquela época, a gente reuniu, né, com o São Antônio João, com o Juliano ali, e ficou decidido como a primeira etapa, né, a coisa mais importante teria que ser vamos dizer, o tópico 1 do projeto, seria um levantamento de dados. E antes da gente entrar nessa questão do levantamento de dados, Lucas, queria que você começasse falando com a gente, né? O Lucas, só para organizar, ele foi o coordenador inicial, teve na equipe de montagem do escopo do projeto, isso ano passado ainda, né, Lucas? Isso. Ano passado, ano 2021. E foi um dos responsáveis, junto com a equipe lá, acho que o JP, o Léo, em montar esse modelo, né, essa metodologia que a gente utiliza hoje no campo. Então, Lucas, qual foi a referência, qual o parâmetro, né, para criar essa metodologia, e por que você aceitou esse desafio? O que te estimulou a aceitar
essa luta, né, que a gente está há 7 meses? Bom, o projeto ele veio de Novo Astro. Existe uma região garimpeira em Nova Bandeirantes que chama Novo Astro e que a gente achava que era o momento perfeito para começar um projeto piloto que poderia ser aplicado em outras regiões garimpeiras. Qual que era o momento que Novo Astro vivia? Ele era uma região garimpeira tradicional. Como que a gente identifica uma região garimpeira tradicional? A gente faz uma identificação de qual que é a idade média dos moradores. Então, o Novo Astro tem ali uma idade 50, 55 anos, é a idade média de quem está lá. E quanto tempo essas pessoas estão lá? Essas pessoas estão lá há mais de 15 anos, há mais de 20 anos? Então, são pessoas tradicionalmente garimpeiras. Elas não estão lá de passagem. Porque a gente precisa separar o garimpeiro que vive atrás do recurso e ele se muda toda hora, ele extrai, quando acaba ele se muda, e aquele que vive na região durante muito tempo, ele permanece lá por muito tempo. Então, Novo Astro tinha essas características de região garimpeira tradicional do estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, ela também tinha um momento em que ela estava perto da regularização. Perto da regularização porque o passo mais importante é saber que os garimpeiros têm essa intenção de se legalizar. O garimpeiro, no geral, ele quer ser legalizado. Por quê? O investimento não é baixo. Não é baixo. O investimento para ser garimpeiro não é baixo. Em se tratando de equipamentos ou de documentação? Os dois. Tudo. Os dois. Inclusive de A tempo, área. de esforço físico mesmo. Não é fácil. E isso é totalmente destruído pelos órgãos governamentais quando identificam que é ilegal. Lucas, só uma vírgulazinha aí no que o Lucas está dizendo, Johnny. A maior parte desses garimpeiros artesanais na draga tem um motor, né? Que eu não sei o nome correto que suga para a caixa. Eles mudam esse motor nas costas. Eles carregam nas costas. Tá 4 garimpeiros ali, vai nas costas. De um ponto de extração para outro. Exatamente. É Lucas. pesado, é mais de 1,5 m por 1,5 m de equipamento de ferro pesado, um cano gigantesco. As mangueiras, Uma mangueira de sucção, de jato mais ou também. menos desse diâmetro aqui, que fica sugando. Explicar desde o começo como é que funciona? Se você E está suga curioso, o- aí, ele vai explicar aqui, você vai imaginar. Mas você vai assistir tudo isso no documentário fruto do projeto. Isso, Depois fala. Exatamente. Mas ele acorda às 5 horas da manhã, ele suga esse material e depois passa por uma caixa onde ele tenta identificar o ouro. Mas, como eu dizia, Novo Astro era uma região muito interessante para executar esse trabalho, porque tinha essa intenção de regularização, porque eles perdem tudo quando os órgãos de fiscalização vão lá. Eles queimam, né, levam os equipamentos embora. A lei diz que, se puder levar o equipamento embora, ele é apreendido. Mas autoriza a destruição completa do equipamento se for em região inóspita, que é o caso de Nova Bandeirantes e Novo Astro. Eles alegam que é uma região difícil de transportar esses equipamentos, então eles têm autorização por lei de queimar esses equipamentos. O estranho, Lucas, é que se esse equipamento chegou lá, seria o caso de voltar, né? Mas aí procura o mais fácil. Mais É, fácil, mais né, simples. cara? Esse é o problema. As defesas, Queimar, né? porque vão carregar de volta, vai dar custo. E outra, eu acho que fica mais a imagem, né? Para quem está fiscalizando, é muito mais. Pô, vamos lá e queimamos aí. Irregular, ilegal, todo mundo. Então, é uma pena. Tá na ilegalidade, tá tudo lindo até aí, né? Tá na ilegalidade, chegamos lá, a lei nos dava o direito de queimar, destruir o equipamento que estava destruindo o meio ambiente, então nós queimamos. Mas espera aí, estavam todos na ilegalidade. Por que estavam na ilegalidade? Né? Teve caso recente aqui, que repercutiu em matérias no estado inteiro, de uma prisão que teve de um garimpeiro, Alto Paraguai, Casal. né? Um casal, depois a gente fala sobre isso, tá? Que, na verdade, estavam na ilegalidade, mas não estavam, na verdade, se for analisar friamente. Mas tudo bem, né? A gente fala disso É depois. tanta coisa que a gente tem que falar em pouco tempo, Exato. porque nunca dão oportunidade da gente falar, então que a gente começa a se atropelar, né? O lado bom da história é que esse podcast aqui ele vai, no mínimo, até dezembro. Então, nós temos aqui 4 meses para voltarmos uma vez por semana. Johnny, eu quero indicar fulano para falar sobre quais países são os mais ricos, são os que mais faturam e aumentam seu PIB graças ao minério de maneira legal.
Eu sei que não é a área de estudo e pesquisa de vocês, mas depois vocês indicam quem é o especialista para a gente trazer para cá também. Desculpa interromper, por favor, prossiga. Eu acho que é importante voltar nesse assunto da queimada, porque quem vê isso na televisão, os equipamentos sendo queimados, tá achando que tá uma maravilha, que tá combatendo a Tá criminalidade. Mas não vê os idosos que moravam naquelas residências, as crianças que moravam naquela residência. Porque quando a gente classifica uma região garimpeira como região garimpeira tradicional, é porque lá já estão formadas famílias. É porque Tem uma crianças comunidade. nasceram lá, já existe uma comunidade lá. Lucas, Existem regiões que têm importante. escolas. Importante essa sua fala sobre a questão de região garimpeira tradicional, né? A gente tem região, como o Lucas bem disse, que já está há 40 anos, 50, 100 anos. Apesar da rigidez locacional, né, dessa questão, é uma região tradicional, não é um território indígena. O projeto não está sendo desenvolvido em qualquer lugar, mas em sim região garimpeira tradicional. Isso é importantíssimo, essa informação para esse trabalho de levantamento de dados. E depois que eu acho que é importante falar que todas as cidades, se não toda, a maioria, se não todas, as cidades de Mato Grosso já foram regiões garimpeiras tradicionais. Cuiabá, Livramento, Sim. foi formado, veio do garimpo. Mas as pessoas esquecem as próprias origens, Tem né? uma dívida histórica com esses desbravadores. Histórica. Somos cidades, somos civilizados, digamos assim, né? Aqui, Cuiabá, enfim. A capital de Mato Grosso foi descoberta Sim. e desenvolvida em cima do minério. Todo em cima do mundo garimpo. estuda, né, Exatamente. no fundamental, que ouro corria pelas ruas, pela Exatamente. igreja, né, do centro de Cuiabá. E foram os bandeirantes, né, que são parentes do seu Antônio João. É, né? Os Já bandeirantes tava são parentes aqui, do Antônio né? João. Ele já estava aqui já. Então, Já tá aí. aproveitando essa aspas aí, você vê como é que tem gente que nasce predestinada, né? Como você nasceu para química, você para geologia, já nasceu lá em Barão. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas tinha que dar um gancho, né? Barão com geologia. O seu Antônio João Paz de Barros, Paz de que barro. ele já carregava no nome Barro, Barro. que é minério. É. Não é minério? Barro não é minério? É mineral, né? É mineral. Água mineral, calcário, barro, Conhece bem. areia. Ai, Lucas. Daqui a pouco a Amanda, ela é expert. A Amanda é o seguinte, a gente diz sempre que ela é meio estranha, porque ela conversa com pedra. Com pedra. Conversa com pedra. Olha pra pedra e fala, você está percebendo? Tudo bem que com você tá hoje? enxergando aí? Eu estou vendo uma pedra. Essa pedra aqui é de 1 milhão de anos atrás. Aqui, formação Caiu do rochosa, meteoro. Caiu do meteoro aqui. Não tem diamante dentro. Ah, não quero saber dessa pedra. Lucas, continue aí na questão do levantamento de dados. Mas o levantamento de dados surgiu com informações prévias que o Antônio João já tinha trabalhado em outras regiões garimpeiras e eles sabiam que eram informações fundamentais para poder determinar isso. Quais são as informações fundamentais? Essa que eu já disse para vocês, que é determinar qual é a idade das pessoas e qual é o tempo de permanência lá. Se tem crianças ou não, se tem idosos ou não. Isso aí a gente identifica se é uma população garimpeira tradicional, familiar, ou se é um local que realmente está sitiado, foi invadido só para poder ser extraído de forma ilegal. É preciso separar as duas coisas. Existe aqueles que estão refugiados, que estão fugindo da justiça, que vai para o garimpo? Existe, é claro que existe. Assim como existe em qualquer outro Qualquer outro lugar. segmento, Não é? Na política existem pessoas que estão de forma ilegal e estão trabalhando, assim como qualquer outro lugar. Mas é preciso separar aquelas pessoas que não tiveram outra oportunidade, que são tão vítimas quanto nós. Ninguém quer acordar às 5 horas da manhã para ficar no barro, coberto Debaixo da até o água. peito, debaixo da água, para poder pegar a coisa. Ninguém quer fazer isso. Ainda mais porque nessas regiões isoladas, em especial Juruena e Novo Astro, tudo que eles pegam em ouro, geralmente eles gastam em ouro também. Então é proporcional, não é como se eles falassem assim, olha, R$300 em ouro vai comprar R$300 em comida. Não é. R$300 em ouro compra R$50 em comida. Exatamente. É assim que funciona. Porque onde tem onde está o minério é desvalorizado, principalmente se tiver ilegal. Porque essa pessoa que está ilegal, ela vai querer vender o ouro mais barato. Porque ele vai ter que passar... Para não porque correr ele o vai risco, ter- né? Para não correr o risco de ter que transportar o ouro por aí. Então, não é uma coisa que os garimpeiros querem. Assim, não posso falar por todos os garimpeiros, não sou garimpeiro, mas eu imagino que seja uma coisa que eles querem, a legalidade. Mas o Antônio João, ele já vinha com essas perguntas, ele já sabia mais ou menos o norte, e aí a gente executou uma pesquisa, descobrimos uma pesquisa do IFAM e da UFAM, da Universidade de Amazonas,
que fez um levantamento socioeconômico de comunidades garimpeiras lá da região. Acho que tem uma menina também, agora eu não estou lembrado se é a Elizabeth, que ela fez um projeto de mestrado, eu acho, que aí ela fala de uma parte mais da mulher, da mulher no garimpo, de sexualidade no garimpo, drogas no garimpo, que aí ela já fez uma parte assim mais social mesmo, assim, de problemas sociais, que também foi muito interessante. Daí a gente tirou essas perguntas para saber o que a mulher faz lá no garimpo, o que as crianças fazem, tem crianças trabalhando ainda no garimpo. Foi o tipo de pergunta que a gente pegou e colocou nessa pesquisa. Então é o fruto de pesquisa da experiência que o Antônio João teve, junto com esses outros trabalhos que já foram desenvolvidos. Assim como qualquer outra metodologia científica, a gente se baseia em projetos que já foram executados, sabendo que deu certo, e também um pouquinho do empírico, aquilo que o Antônio João já teve a oportunidade de ver aqui no Estado. Foi basicamente assim que nós montamos esse questionário, que depois é analisado, é gerado gráficos e a gente analisa os dados para poder determinar se essa comunidade atende ou não, atende não, se ela vai poder abraçar esse projeto ou não. Ou não. Lucas, a gente, lá na criação, um dos principais objetivos era ver se existe a política pública, né? Se tá chegando a política pública lá, se não, se chegou, quais foram, né? Se não chegou, por quê? Você esteve conosco aí na estrada, depois da formação, da montagem, né, do projeto, por uns 3 meses, né? O que dá para a gente tirar de antes e depois, principalmente onde você foi, onde você pesquisou, essas dificuldades de sermos atendidos, de sermos respondidos, né, de responder, de participar. O que você idealizou lá, que você imaginou? Por que nós tivemos essa dificuldade toda aí na sua ótica, aí, nesses 3 meses que você teve junto aí no campo? Bom, primeiramente vamos retomar que o projeto Garimpo Sustentável é um projeto executado pela Cor de Mato, que é contratada pela Metamate para executar esse projeto, né? Então, Metamate, como órgão governamental, já é ligado a outros órgãos governamentais. Tem uma imagem, né? Os carros que nós trabalhamos, eles vêm, né, Johnny? Ele vem adesivado com o governo do estado. Nenhum garimpeiro vai esperar o carro estacionar para ler se está escrito Secretaria de Meio Ambiente ou se está escrito Companhia Mato Grossense de Mineração. O adesivo do governo do estado de Mato Grosso é o mesmo. Ele amedronta, né? Amedronta. Então já começa por aí, essa primeira visão de que o governo está vindo. E aí tem até a história que, ao mesmo tempo que é engraçado, é triste, né? Dos levantamentos técnicos, né? Quando a gente levanta o drone, porque geralmente a gente faz o mapeamento das áreas que a gente vai trabalhar, levantamos drone e já cansamos de ver gente correndo pro meio do mato com medo, achando que tá filmando eles para poder denunciar, né? Que tá mapeando a área para saber qual que é a área de degradação ambiental. Também fazendo esse trabalho, né? Mas para orientar eles, olha, a degradação tá descontrolada, vocês poderiam trabalhar aqui, enquanto vocês trabalham aqui, a área que vocês já trabalharam, aplicar um projeto de restauração natural da região. Que é uma coisa que a Metamate tenta fazer e que tentamos convencer a Secretaria de Meio Ambiente de que ela tem que ajudar a fazer. Instruir esses garimpeiros a como restaurar essas áreas que já foram trabalhadas enquanto eles trabalham numa nova área. Exatamente. Afinal, além de fiscalizar, você tem que educar. Tipo, é o pai que bate e não explica por que bateu. Nós percebemos isso, Amanda, lá em Juruena, Lucas. Na primeira viagem e visita que nós fizemos lá, nós conseguimos 31 pessoas, isso pegando no laço. Aí, passado 1 mês e meio, mais ou menos, nós retornamos lá para desenvolver um trabalho em parceria com o CRAS de Nova Bandeirante. 101 pessoas, né? 111, mais ou menos, a gente conseguiu catalogar para esse segundo trabalho. E outra, a recepção dos garimpeiros já foi outra. Já convidou para churrasco e vamos lá em casa e tal. Porque percebeu, tirou essa questão de estão vindo aqui para poder nos multar, ou identificar onde que a gente está para poder mandar a fiscalização e tal. E não era realmente aquele o objetivo, não. Mas é difícil, né? Está lá a logo do governo, tá tudo isso na mídia, né? De fogo, de fiscalização. Meu amigo, qualquer um que se predispõe a fazer um trabalho diferente do que é feito hoje, corre esse risco aí de não ser atendido. A gente falou aqui no começo do programa, né? Eu, no caso, falei que eu sou leigo, né? Não entendo do processo, da atividade, mas como cidadão ouço, e normalmente o que a gente ouve sobre o setor são sempre críticas, né? Do ponto de vista ambiental, principalmente. Então, é onde eu quero chegar. Claro que os custos de recuperação de uma área degradada são altíssimos.
E quando esse custo ele é inserido no processo de extração do minério, ele quase que inviabiliza o negócio, tendo em vista o preço de mercado e a concorrência e tudo mais. Essa mesma ótica ela é tida no agronegócio, tanto que o governo criou a Lei Candir para poder subsidiar, para poder ajudar esse setor econômico para que ele consiga competir internacionalmente, sobretudo, com os outros países, né? Especialmente o agronegócio em Mato Grosso tem problema logístico, então torna mais caro o nosso produto para comercialização. Então, o Estado reconhece isso e ele cria incentivos fiscais para poder o Brasil competir com os outros países. Ok. Uma vez feito esse preâmbulo, o que eu quero dizer? Existe, por parte do Estado, algum projeto no sentido, aliás, Josias até que me deu essa opinião, né? Essa dica essa semana. Um projeto de Estado, seja até, de repente, via Metamate ou via SEMA, mas vamos deixar a SEMA meio quieta ali um pouquinho, vamos falar sobre a Metamate, de entrar com investimento público para que os empresários, os empreendedores do minério, e sobretudo os pequenos, né, possam ter um aporte de dinheiro público para recuperação de área degradada do garimpo. Assim, eles conseguem facilitar o processo de legalização de sua atividade, porque uma das coisas que os tornam ilegais é eles degradarem e não recuperarem, né? Então, o Estado não poderia ter um projeto nesse sentido, já que eles também são contribuintes, eles pagam impostos. Mas tem muita evasão de divisa. Não vamos falar sobre isso nesse programa, porque é um tema delicado, mas, como todos os setores econômicos do Brasil, também tem evasão de divisas por sonegação. Mas aí não era melhor, então, o Estado fazer também uma força-tarefa para poder otimizar esse processo de legalização, para impedir mais a evasão de divisas, assim o Estado faturar mais do que já fatura, que não fatura pouco, em cima da tributação do minério, e aí essa tributação ser revertida para esses profissionais, trabalhadores do minério, na contribuição com a recuperação da área degradada e também na contribuição com a celeridade do processo de legalização, porque eu sei de muita gente que deu entrada no processo e teve máquina queimada, por quê? Porque não estava pronto o documento, mas o processo foi iniciado, então eles não estão na legalidade, eles estão na morosidade do sistema que não entrega o resultado para eles logo. Então, tem alguma coisa nesse sentido, Lucas, Amanda, em tramitação? Ou não tem? Por que não tem? Tem algum problema que eu, como leigo, não saiba? Que eu saiba, não tem. Seria o ideal então, é uma ideia que boa, o governo tivesse um incentivo para a recuperação ambiental. Poxa. Seria, mas que eu saiba, não. A Metamate, ela tem um projeto de regularização e ordenamento, né? Que é a ação 2505 do governo do estado de Mato Grosso, que veio do Mais MT, né? O programa Mais MT, Sim. que fez essa ação, regularização e ordenamento da atividade garimpeira. Agora, regularização e ordenamento, né? É pegar aquilo que já está andando e ensinar para eles o que não fazer. Agora, esse incentivo, especialmente fiscal, para poder ajudar na recuperação ambiental, não existe. Não existe verba pública, pelo menos não na Metamate, que vá para poder incentivar essa volta daquilo que dia foi degradado. Agora, dinheiro é o que não falta. São bilhões arrecadados em ouro e calcário, que são os principais minérios que são extraídos aqui no estado de Mato Grosso. E a gente estima que só 50% dessa produção é de fato taxado. Então, 50% está ilegal. Então, se esse dinheiro fosse recolhido, não poderia ser aplicado para políticas públicas de recuperação ambiental? Com certeza, estamos falando de bilhões. O que falta é instrução, o que falta é ordenamento. Empenho, vontade de querer fazer alguma coisa. Ou seja, implementação de políticas públicas de Exatamente, verdade, né? de verdade. E não é Sim. fácil. A gente fala, né? Precisa implementar. A gente trabalha com políticas públicas, embora sejamos uma pequena organização da sociedade civil, mas muito empenhada, já com 20 anos de história, com muito de recurso já administrado. Quando eu falo a gente, é porque nós nos consideramos ainda parte da diretoria da Cor de Mato, embora não sejamos. Nós fundamos a Cor de Mato há muitos anos atrás e hoje a diretoria é outra e a gente presta consultoria porque a gente zela do que a gente fundou. Porque também é um ponto delicado o terceiro setor, que envolve, né, ONGs,
e tudo mais. É um outro tema de outro podcast que eu gostaria Exato. de recebê-los aqui, de repente até com mais alguém que atua. Vai ser um Nessa prazer. linha. Viu, É, Johnny? é um tema bem legal de bater, de falar sobre a questão das ONGs também. Sem dúvida. Até porque a maioria das ONGs só bate, né? São Antônio João, na fala que ele sempre dá palestra, diz, gente, nós precisamos pensar e criar pontes entre o problema e a solução. Porque já tem um abismo já que está feito, né? Então, mais um para poder aumentar esse abismo. Não, gente, vamos criar pontes. E aí, John, nessa questão de projetos, de Metamask, de SEMA, eu acho que os pilares que o projeto pensou, eles são perfeitos para a gente conseguir atingir os objetivos de verdade. Porque é muito fácil, né, pelo recurso que o governo tem, pela estrutura física que o governo tem, pensar nas soluções e mandar as soluções. O nosso projeto, ele foi lá buscar informações através de um levantamento de dados, identificar essa situação, certo? Perceber que quem estava lá, a gente tem lá esposa, mulher, filhos. A gente foi agora em julho, que era época de férias, mas um monte de molecada, você entendeu? Nos garimpos. Essas pessoas que já têm raiz, que já estão ali há muito tempo, elas precisam ter dignidade. Então, a gente está levantando informações e nós precisamos mostrar para o governo que ele precisa montar uma força-tarefa Dá uma atenção. e dar uma atenção para essas pessoas que estão lá. São cidadãos brasileiros. Sim. Aí é o O seguinte, Estado precisa estar presente. a questão da degradação, a questão de você reconstituir aquela imagem, né? Porque qual a diferença do agronegócio para o garimpo? A imagem, o visual do O garimpo é muito impacto visual. feio, o impacto visual é muito feio. E o agronegócio é aquela coisa linda, né? Quando você faz passa a grade, aí você planta. Então, já começa ali. Só que a quantidade em área degradada do garimpo em relação ao agronegócio é gigante a diferença. O garimpo, ele degrada ali 2 hectares, 50, tal, o garimpo artesanal. Ele não tem condições, velho, numa alavanca, e lá, 50 hectares. Ele passa a vida inteira para extrair minério de uma área dessa proporção. Não é, Lucas? Sem falar no econômico, né? Uma mina de ferro da mesma extensão de uma fazenda de soja consegue muito mais lucro do que a fazenda de soja. Mas aí, claro que vai ter gente que vai falar que mas soja alimenta o mundo, né? Mas preocupado com o país, a soja está alimentando o Brasil? Não. Ou serve só de dinheiro? Então, exportar por exportar, Exatamente. na mesma área. Uhum. Por que para uma acontece uma coisa e para outra acontece outra coisa? E a gente sabe também que a legislação ambiental é muito mais branda com aquele que planta do que com aquele que minera. Exatamente. Parece que... E outra coisa, as pessoas, quando a gente fala de ouro, fala de minério, elas já pensam, no caso, no nível de garimpo, né, e não de mineradoras, inclusive as internacionais, que é um outro tema de um outro podcast Importante que isso precisa ser aí, a gente tratado. está trabalhando de garimpo. Garimpo, Né? PLG, nós estamos pequeno, falando de... aquele que quase que manual, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa já imagina automaticamente aquele cara trabalhando só pelo seu sonho de enriquecimento. Mas a pessoa não para analisar que aquele ouro ou aquele diamante está sendo usado na indústria, está sendo usado na tecnologia. Sim. Se tem uma espaçonave descobrindo lá outros planetas e a galáxia, tá ali o minério fazendo a espaçonave porque os fios, os equipamentos, Cobre. o ferro, tudo é minério. Tudo é minério. O prato que você faz, o seu alimento, o prato também, Prato. mas a panela, Porcelana, né? tudo é minério, gente. Minério. O minério, tal como... Porcelana, Eu vou né? comparar de novo com o agronegócio, até parece que a gente tem alguma coisa contra o agronegócio. Muito pelo contrário. Absolutamente. Não temos nada contra o agronegócio. Não temos nada contra o agronegócio desde quando o programa de televisão nacional batia no ex-governador Blairo Maggi, falando que ele era o rei da motosserra. Nem naquela época a gente era contra o agronegócio. Agora, por que eu citei isso com todas as palavras? Porque o agronegócio, naquela época, talvez 15, 20 anos atrás, tinha esse mesmo preconceito da sociedade. Todo mundo achava que o agronegócio era só um Agrotóxico, grupo de né? ambiciosos, pessoas milionárias, acabar com tudo. mega quando é fazenda. Megalomaníacos. Também. São megalomaníacos. Mas Mega empresários, quando a né? fazenda é grande demais, que é latifúndio,
latifundiário, que não sei o que, era só crítica para o agronegócio, inclusive dos ambientalistas. E o agronegócio, inteligentemente, o que ele fez? Começou a eleger representantes para a bancada do Congresso. Institucionalizou, né? Colocou os decisores lá para que conhecem o seu setor, não para poder tampar o que é errado, mas para poder mostrar o que é certo. Que a gente está começando a fazer com um humilde podcast aqui, é claro, além do trabalho herculano dos funcionários da Metamate e do governo, mas a gente está começando a trazer à tona a discussão com esse simples podcast. Mas, assim, talvez o agronegócio começou assim. Sim, aí elegeu lá deputado. Hoje a maior bancada do Congresso é do agronegócio, e é uma das maiores. E, além disso, campanhas publicitárias. Hoje, a área de comunicação do agronegócio é um dos maiores estrategistas de comunicação do Brasil, estão nesse setor trabalhando. Por que o minério não pode ter isso? Não podemos sonhar também, né? O agronegócio era o rei da motosserra, hoje alimenta o mundo. O é agro pop. é pop. O minério pode ser também. O projeto, né, ao final, eu tenho certeza que a gente vai ter um relatório bem realista, né, Lucas? Amanda Angione, ela começou conosco aí a partir do momento que Assumiu o Lucas... a função do Lucas. Assumiu a função do Lucas. Olha a responsabilidade. Hein, mano? Uma mulher coordenadora. O Josias falou aqui do Lucas nos 3 meses que ele ficou. Para esses 3 meses existirem, ele foi, depois do seu Antônio João, a primeira pessoa que pegou a missão na mão e falou, vamos aprovar isso, porque não existia aprovação. Existia uma possibilidade mínima, remota. Que não tínhamos fé, na Que verdade. não tínhamos fé. Falou, não tem nada mesmo para fazer agora, vamos escrever esse projeto. Eu fui lá na SEDEC assim, pensando, isso aqui não vai virar. Faz o tempo perdido. Porque não tem, né? Não tem visão, não tem investimento. Mas o César acreditou. Isso ainda era praticamente final do primeiro semestre do ano passado, né? Isso. Aí passamos 6 meses brigando para ver se o A gente processo se encontrou andava. lá, né? Não tinha nem visto. Nos conhecemos lá, aliás. Nos conhecemos lá. Então, assim, o apresentando Lucas já o projeto. estava envolvido. Então, quando eu falo, puta, que missão, é porque ele sonhou junto. Ele não pegou, tem um projeto aí já para executar. Não. Se está executando é porque ele foi um dos tijolos nesse castelo que foi construído aí. Exatamente. E parabéns por fazer parte do grupo. Você não está à toa Obrigada. aí, porque você foi indicada pelo Dr. Antônio João e para receber a indicação dele, eu vou falar para você. Não é qualquer uma, não. E a Amanda é o diferencial. Primeiro porque a gente percebe também que nos garimpos tem mulheres. Tem mulheres. E quando houve... Tem que reproduzir aqui, não, né? Não, é que o Marquito cochichou comigo aqui no ponto e meu Até cérebro é assustei. ilimitado. 40, É quando ele fala. 2 minutos. Caramba, velho. Falou grosso demais agora, hein? É aqui, pessoal. O pessoal em casa deve estar perguntando por que ele oi dele ficou cada um para um lado. Né? Ó, o tic-tac aqui. O que eu faço? É o ponto. Então, é uma dos nossos objetivos também, né? É saber as mulheres dentro do garimpo o que fazem, né? No modelo antigo, né, Amanda? A mulher era simplesmente cozinheira, número 2, né? Cozinheira número 2, porque o número 1 é a questão da prostituição, né? Os garimpos, eles era um prostíbulo e outro prostíbulo. E hoje mudou. Nesses garimpos onde a gente tem ido aí, já tem igrejas evangélicas, mercearias, você entendeu? Nas férias, os filhos vão para ajudar os pais. O caso do filho do Juquinha, lá no Juruena, moleque de 19 anos, né? Férias em julho, pau, ajudando o pai no garimpo. Você percebe que ele gosta, mas sente essas dificuldades. E a Amanda, ela veio realmente para poder ficar mais agradável o ambiente. Né? É a cota feminina do projeto. Em Juína, agora, a gente esteve lá visitando um garimpeiro e chegou só os homens ali, Antônio João, eu, o Disney, tá, falou, mas um bando de homem aqui na minha casa, tal. Aí, de repente, apareceu a Amanda falando, nossa! Que legal, né? Rapaz, mas olha, até marqueteiramente falando, é estratégico, Sim. sabia? Porque se chega um bando de homens descendo na caminhonete com marca do governo envolvida, o povo fica assustado, né? Como o Lucas disse. Quando desce uma mulher, ainda que seja a caminhonete com marca do governo, é natural que as pessoas já atenuem seu medo um pouco. Fala, não, eu acho que deve ser um trabalho de pesquisa até social, que, na verdade, é o primeiro foco do garimpo sustentável, o aspecto social. Exatamente. E outra, a Amanda, ela tem, além de todo o talento, né, além da questão de mulher, né, no projeto,
o conhecimento técnico que ela tem, então ela agrega muito. Igual você falou, ela facilita a linguagem, né? E existe todo um respeito, né? Esses garimpeiros que eu acho que em nenhum caso, né, Amanda, a gente teve problema de, olha, não. Não. Então, Amanda, o que você, quando entrou agora, né, está coordenando, está com essa parte do relatório aí, não sei se você, antes de ocupar essa função, você tinha ouvido falar do projeto lá, se você fazia alguma ideia do que era, como que você poderia contribuir, o que você está achando do projeto até agora, a sua participação, a participação de outras equipes, o que você me diz aí nesse tempo de trabalho? Bem, eu já tinha ouvido falar do projeto pelos os meninos da Metamate, né? Mas eu não tinha ideia da abrangência, de como que atuava, né? Quando eu entrei, assim, foi engraçado. Quando a primeira viagem que a gente fez, que eu entrei já na Juína, né? Primeiro a gente já foi pro Juruena. É o E- bruto, né? Bruto do Rapaz, bruto. Começou o livramento, né? Aqui. Livramento eu conheço. Livramento, a galera já conhece como é que é a sistemática de garimpo. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O trabalho é totalmente diferente. A vida. Assim, quando a gente chegou no Juruena, eu me senti, assim, numa reportagem do Fantástico, sabe? Que você olha assim, você fica assim, Meu você não Deus. acredita. Você já fica, tinha gente, ido, assim, dentro de um garimpo como Juruena, assim? Não, foi a primeira vez. Tanto que eu Que falei, legal. foi engraçado que eu olhei e falei, eu tô dentro de uma reportagem do Fantástico aqui, porque Eu falei isso pro Disney também. você não tem aqui, no conforto da sua casa e tal, você não tem ideia de que as pessoas vivem da forma que vivem no caso do Juruena. Não quer dizer que elas vivam completamente mal, não. Só que assim, no Juruena você não tem saneamento básico, você não tem um postinho de saúde, você não tem energia elétrica. Gente, 2022 tem gente que não tem energia elétrica. Lá é pelo motor. amor de Deus. Se você tudo precisar comprar um gerador a remédio, diesel. você tem que ir lá em Nova Bandeirante, 180 quilômetros. De chão? De chão. Chão. Ou seja, 4 horas Mata quando tá Amazônica. tudo bem. Cascavel picou, É. dançou. E quando chove, 7, 8 horas, tem gente que dorme em estrada, não consegue Lá liga andar. o gerador 6 horas, desliga 9, a carne congela, descongela, congela, descongela. É. Então também Você tem tem um problema Não aí pode ter um estoque. alimentar. de saúde, não pode. Ou você salga a carne, ou você deixa ela nesse congela, descongela, que é muito perigoso, né? E além de tudo isso, o eterno medo da Sim. fiscalização. Exatamente. E assim, lá, pelo que eu senti de Juruena, Juína, que a gente foi, todo mundo tá ali, tipo, poucas pessoas estão ali porque, nossa, eu sempre quis trabalhar com garimpo. A maioria, tipo assim, não, minha família trabalhava com garimpo, não tinha outra oportunidade. Lá em Juína, né, o senhor lá falou assim, não, eu tava sem emprego, tava lá no hotel, e o cara perguntou, tem alguém pra ir no garimpo? Eu fui e tal. Então o pessoal vai porque é a oportunidade que tem, ou porque não tem escolha. E você fala, não, vamos acabar com o garimpo, vamos tirar o garimpo. Tem gente que já tá, assim, em idade de aposentar e tá trabalhando lá até hoje. Exato. Como você vai tirar uma pessoa, um idoso já que trabalha no garimpo, trazer pra cidade, o que o cara vai fazer? Às vezes a pessoa não tem um ensino fundamental completo, que é basicamente o caso que a gente viu lá. A maior parte das pessoas em idade idosa, algumas se declaram sem instrução nenhuma de educacional, outras, não, eu estudei só até a quarta, quinta série, né? Algumas não sabem escrever o nome direito. Como que você vai trazer essa pessoa pra cá e o que ela vai fazer? Se ela viveu do garimpo, ela sempre fez isso, é só isso que ela sabe fazer. Lembrando que o garimpo não aposenta, né? Não É, aposenta, não não está aposenta. regulamentado. Então, ele tem que trabalhar pro resto da vida. Se ele não tiver filho para ajudar ele tem que trabalhar pro resto da vida. Exatamente. Gente, vocês me dizendo isso, eu preciso fazer uma pergunta, assim. Quando nós pensamos, né, quando nós recebemos a demanda política, né, eu falo nós, mas no caso fui eu, quem fui demandado, falou, Johnny, dá uma estudada nisso aqui, por favor. Leva lá para Cor de Mato e coloca na mesa dos especialistas lá de projetos das áreas sociais e dá uma estudada nisso. Era o programa que o governo tinha criado, onde estava alocado determinado recurso para fazer determinada ação. E nós fomos, aliás, o Josias foi estudar sobre aquele tema. E a gente a gente imaginou um cenário, né? Imaginou um cenário. E, a partir dali, nós entramos em contato com a Metamate, quando o Juliano falou, não, você precisa conversar com o doutor Antônio João, nosso geólogo, e aí sentar com a equipe. E ali a coisa foi acontecendo, desdobrando. E vocês tinham já esse projeto idealizado para poder colocar em prática. E somamos ali os interesses, né? A minha pergunta é a seguinte.
O garimpeiro, então, é como se fosse um índio que não necessariamente gostaria de continuar ali, estar no meio da mata caçando com arco e flecha, mas queria, de repente, usufruir também do progresso que existe em tantos setores da sociedade, em tantos setores econômicos. Você acha que esse garimpeiro que está ali, carregando no ombro um peso enorme para tirar uma máquina de um lugar para outro, para fazer a sucção daquele material, para análise e tal, você acha que se ele pudesse escolher, ele preferiria estudar numa faculdade e trabalhar em outra área, ou ele preferiria estudar na faculdade e trabalhar no garimpo, explorando todos os avanços tecnológicos que já foram criados para a área do garimpo, que estão sendo usados pelas grandes mineradoras, colocando aqueles grandes equipamentos, que não seja daquele tamanho, mas um pequeno equipamento que os tirasse de uma situação análoga à escravidão, né, do ponto de vista de trabalho braçal, e quase que inumano, quase que animal. Então, quer dizer que a gente está deparando com um problema até mais grave, se for analisar nesse contexto? É isso? Ou não? Porque, pelo que eu entendi, é isso. Está todo mundo ali porque não tem opção. E, ao mesmo tempo, o Estado não está indo lá saber quais são suas dores, está indo lá cumprir seu papel enquanto fiscal do meio ambiente. Mas, enquanto fiscal da dignidade humana, talvez não esteja sendo feito um trabalho necessário. É mais ou menos isso? Precisamos, então, abrir uma área de estudo nesse. Aliás, o Garimpo Sustentável está fazendo um censo e mapeando isso, né, José? Exatamente. O trabalho coordenado pela Amanda, desenvolvido pelo Lucas, ele vem mostrar justamente essa realidade. E outra, isso é de extrema... Eu acho que a parte mais... Não é desmerecendo as outras equipes do projeto, mas a parte mais importante desse projeto é esse levantamento de dados, porque a partir dele a gente vai ter subsídio para poder propor ou ouvir de quem pode mandar soluções para isso. Nós temos que ter uma solução para esse garimpeiro artesanal, John. Porque, obviamente, todo mundo quer crescer. Se você conversa com um garimpeiro hoje, a Amanda pode falar muito bem disso, porque ela conversou agora com o seu João Halber, né? Juína. Você fala, o que você sonha? Eu trabalho para pegar uma pedra. Eu não quero uma pedra para vender por 10, 20, 30 milhões. Eu quero uma pedra para comprar um sítiozinho de uns 150 mil e poder continuar trabalhando. Então, é a questão econômica dele, da subsistência, se for analisar. Alguns querem enricar e já tiveram a possibilidade, já enricaram, mas, como diz lá no garimpo, né? Embamburrou, né? E brefou. Bamburra, vem para a cidade, ou fica lá, torra tudo nas casas das damas da noite e volta, ter que pegar outra pedra brefado, sem nada, sem dinheiro para comer. Então, eu acho que esse levantamento de dados, esse resgate, né? Esse ir lá, Amanda, para visualizar, a equipe de onde teve lá, onde tem locais que só com a ajuda de um guia que a gente conseguiu chegar. Né? Viu? Então, a partir desse relatório, né, Amanda, acho que a gente vai ter condições de propor e de, pelo menos, ter documentos que subsidiem essas políticas públicas pontuais para o garimpo artesanal. Você entendeu? Não podemos confundir um minerador, porque, para ser sincero, já tem uma linha do minério aí que diz que esse garimpo manual rudimentar está extinto. Está extinto porque o minério já está mais profundo, né, Amanda? Você nem alcança mais fácil. Não alcança mais na picareta ali, nos equipamentos. Então, o garimpo, como era, que ocorria 40 anos atrás, 50 anos atrás, Serra Pelada, por exemplo. Esse tipo de garimpo, com a picaretinha e com a bateiazinha, assim, é raro você encontrar. Quando se fala em mecanização de garimpo, o que eu sempre tive a ideia do que acontece aqui na Baixada Cuiabana. Você vai no garimpo mecanizado, você tem lá um monte de caminhão transportando minério, escavadeira, tudo, uma planta bem montada e tal. Mas, no caso que a gente viu, Juruena, Juína, essa mecanização ela é precária. Tipo, você não tem o cara com uma planta ali, ele tem, no máximo, uma PCzinha, que ele tira o material dali, joga numa caixa de madeira, com uma grelha lá e tal. Grande parte do que ele poderia ter recuperado, ele perde também. Então, assim,
de certa... É manual. É manual, porque... Mecanizado, mas manual, né? Mecanizado, você tem um equipamento e um outro que tá meio porcariazinha ali, sabe? Que você tá perdendo o material que você podia estar recuperando melhor. Mas, então, a picaretinha, você não vai ver alguém com a picareta em lugar nenhum. Por isso, Johnny, por isso que tá fácil. Não sei se fácil seria a palavra, mas não tá impossível e um absurdo da Metamate, de órgãos, principalmente Metamate, que é uma companhia de mineração, né? Fazer um estudo de como atender, de repente, até via lei, via questão técnica, pode ser, para atender esses que nós levantamos agora, né, Lucas? Tá mapeado. Sabemos Quando onde você eles fala estão. que tá fácil, em que sentido? De apresentar um suporte de trabalho Porque não são manual para tantos. eles. Porque eles perdem muito material da forma que estão hoje. Então, se você apenas capacitar, pegar um vídeo, né, você tem que fazer... para esses garimpeiros artesanais que a gente visitou, não é suficiente. Não é o suficiente. É preciso que a Metamate... por exemplo, em Livramento, a gente chegou lá, fez um mapeamento no Mangueiral, não conseguiu mapear ninguém no Figueiral, porque foi o que o Lucas disse. O pessoal, na hora que chegou a logo do governo, sumiu todo mundo, não teve ninguém para mapear. Só que lá já percebeu que se tiver uma planta de moinho, de pedra, ali é a seco. Né? O garimpo em Livramento é a seco, né, Amanda? Diz a seco? Os garimpos filonianos, né? Filonianos, né? Em veio de quartzo. Em veio de quartzo, entendeu? É filão, né? Vai Filão. furando a terra e vai descobrindo onde ele tá indo, né? Qual que é a ideia? É isso, né? Qual que é a ideia? Sim, A ideia de maneira geral é isso. A ideia é pegar a cooperativa, ter um acordo de cooperação técnica junto com a Metamate, para atender esses garimpeirinhos pequenos que pegam ali aquelas pedras ali para moer lá, para poder extrair. Fornecer equipamento. Não é isso, Lucas? Isso. E voltando no que o Johnny falou, dessa preocupação de que se é grave ou não é, a gente entende que, para nós que estamos acostumados com a cidade, para mim é muito grave. É muito grave você demorar 2 horas para ser atendido no hospital. Você ser picado por um animal peçonhento e demorar. É muito grave você não ter energia elétrica num lugar que está, novamente, a 2 horas da cidade, como é o caso das vilas garimpeiras no norte do estado. Eles têm a intenção de ficar lá? Alguns, né? Porque as pessoas, eu não posso falar no geral, né? Mas as pessoas, às vezes, tem gente que gosta, né, desse trabalho, especialmente esse pessoal mais antigo, ele tem amor, né, por esse trabalho pesado e tal. Mas tem gente que não quer estar lá. E a gente percebe isso porque a Metamate também tem essa preocupação com a permanência dessas pessoas nesse local. As futuras gerações vão estar lá nesse local? Não temos intenção de que fiquem lá. Tanto é que a gente vê que os filhos desses garimpeiros, alguns estão na universidade. Então, o que é o ideal? Porque o bem mineral é um bem que acaba, é claro. Finito, né? Então, capacitar essas pessoas para que elas trabalhem naquilo que elas sabem fazer agora, dando a oportunidade de estudo e de tudo que a gente possa oferecer para eles. Como que a Metamate está agindo nisso? A gente vai na Energisa, tenta levar energia elétrica. A gente vai na prefeitura, vê a viabilidade de levar um sistema de tratamento de esgoto para eles, mesmo que seja em fossa, para auxiliar eles. A gente tenta ver formas de armazenamento de alimentos que vai ajudar eles, assim como de formas com que eles vão degradar menos o ambiente durante o trabalho, para que daqui 15, 20 anos já esteja numa fase de recuperação ambiental mais avançada. Exatamente. É o tipo de coisa que a gente se preocupa. Eu acho que é grave, eu acho que é descaso, sim, porque uma coisa é a pessoa estar refugiada porque ela quer, a outra é não ter tido a oportunidade e o governo fingir que ela não está lá. Exatamente. Então, a gente pode esperar, então, desse diagnóstico final do projeto, desse primeiro ciclo do projeto, algum tipo de capítulo que trate dessa questão social, inclusive alimentar, por exemplo? Embora não seja uma área de estudo e trabalho da Metamate, mas talvez seja uma coisa que foi observada lá e que precise de apontar para que o Estado observe também. Essa secretaria aqui vai ter que dar um pulo lá agora para poder encontrar uma solução. Legal, né? Perfeito. A gente está falando de dignidade humana. Sim, tem. A gente comenta que... eu lembro de uma casa lá em Novo Aço, já faz um ano e meio que eu fui lá, que tinha uma senhora que tinha um filho pequeno, o marido foi para lá porque disse que não tinha emprego, era pandemia, né? Já era pandemia, ele estava desempregado, teve que ir lá
tava sofrendo muito, né? Porque não estava acostumado com um trabalho tão pesado. Eu acho que ele era metalúrgico, que é um trabalho pesado, mas não tanto como garimpeiro. Garimpeiro você não tem noção tanto que é pesado o trabalho. Mas na hora que ela falou que ela tinha que ir no mato para poder fazer as necessidades fisiológicas, ou que ela tinha que pegar água suja, quando ela me mostrou a água que ela mostrava para cozinhar, água suja, porque ela não teve oportunidade de ficar com o filho dela na cidade, você vê que é uma coisa assim que essa mulher não pode ter escolhido essa vida. Ela pode não ter escolhido. Você vê na cara dela que ela não escolheu. Então, ou o governo dá uma política pública para ajudar essas pessoas, quem não quer ficar no garimpo sair de lá, ou dá as condições mínimas de sobrevivência. Sim. O Lucas falou de água suja aqui. Eu queria que você rascunhasse aí, Josias, um outro tema que a gente precisa trazer alguém, até porque a gente já está com quase 1 hora de podcast, né? E se deixasse do jeito que está aqui, 5 horas ia ser pouco e a gente não ia ver a hora passar. Porque eu tô curtindo pra caramba, bicho. Eu não sei vocês, né? Mas não sei se a galera de casa também tá curtindo a ideia. Inclusive, comenta aí embaixo se não estiver curtindo ou se tiver alguma opinião. Você sabe? Aliás, se quiser participar... Sim. Eu sou especialista também, eu quero participar dessa mesa para falar o que eu acho. Você está convidado. Aqui embaixo desse vídeo tem algum canal que você vai encontrar as fontes de contato da Cor de Mato ou da própria Metamate e fala, eu assisti o podcast Garimpo Sustentável e gostaria de participar daquela mesa, inclusive com o Lucas, gostaria de participar com a Amanda, com o Josias, que são estudiosos do tema. Vai ser uma honra receber você aqui. Mas eu não sou formado e nem trabalho na área, mas eu sou um cidadão que me considero útil no processo, na discussão, porque aqui o objetivo é trazer a participação social. Você está convidado, você está intimado, vai ser uma alegria recebê-lo aqui. Mas assim, voltando ao tema, como você falou água suja, eu lembrei que todas as vezes que nós recebemos críticas nos canais de comunicação da Cor de Mato ou do próprio Garimpo Sustentável, quando publicamos alguma coisa, alguma foto de um trabalho lá em campo e tal, eu já vi comentário embaixo assim, mas não existe garimpo sustentável. Como é que vocês vão explicar o mercúrio que cai na terra e que cai no rio? Não adianta também falar que o garimpeiro está consciente e todos eles já estão usando os métodos de recuperação do mercúrio, que é um produto caro, ninguém quer desperdiçar no meio ambiente, então está todo mundo hoje usando o método de reaproveitamento, chama até entorta, uma coisa assim, não é? Entorta? Entorta. E não sei o que e tal. Então, quer dizer, existe mesmo um índice alto de quem, apesar de saber que não pode jogar o mercúrio lá na Terra, está jogando ainda? Ou hoje é praticamente incipiente, praticamente desconsiderável o índice de mercúrio que ainda está sendo jogado no meio ambiente? Você tem uma informação sobre isso? Ou gostaria de tratar num outro podcast sobre esse tema dos produtos que são jogados no meio ambiente na área do garimpo? Desconsiderável, eu acho que não é, mas esse ensino da melhor forma de tratar o mercúrio, você vê mais em cooperativas grandes e tal. Pro pequeno ali, não chega muito isso, não. Tanto que quando a gente estava no Juruena, o Darlan estava conversando com uma senhora lá do garimpo e falou assim, se vocês tivessem uma cooperativa aqui bem organizada, vocês iam aprender bastante coisa. Além da recirculação de água, porque o garimpo funciona em período que tem água, período que não tem água, fica muito difícil de trabalhar. Você teria essa melhor forma de controle do mercúrio para não ter uma contaminação, tanto no solo quanto no lençol freático, que isso aí ele é bioacumulativo, né, o mercúrio. Sim. Depois que ele entra na água, vai para as plantas, para os animais, você consome, adoece e tal. Então, seria bom se o pessoal tivesse um pouco mais de instrução de como utilizar, da melhor forma de utilizar, para que não se tenha problemas futuros. Primeiro a gente tem que identificar qual que é o tamanho que esse ouro está sendo encontrado. Se ele está nesse formato mais de pó, se ele está em formato de pepita. E aí a gente determina qual que é a melhor forma de separar esse ouro de outros contaminantes que a gente fala. Se ele está num tamanhozinho maior, ele pode ser separado até por gravitação. Então, não utiliza nenhum tipo de reagente químico, não é necessário. Ele só pela gravitação, pela diferença de densidade, a gente consegue separar ele. Se ele está nesse formato mais de pó, aí pode ser que seja utilizado mercúrio, que seja utilizado cianeto. Mas hoje, se for
uma vila garimpeira bem organizada, eles já sabem como fechar o ciclo, né? Que a gente fala. Exatamente. Que é o mercúrio é utilizado na queima, ele evapora e cai de novo no mesmo sistema. Que é o entorta. Isso. Mas pode ser que ele saia desse ciclo? Pode ser. Mas quando que ele é perigoso? O mercúrio, você pode manusear o mercúrio, você pode ver o mercúrio, ele é um líquido maleável, só que a ingestão e a inalação dele que é perigosa. Quando ela está assim, a evaporação dele é muito baixa. Na queima do mercúrio é que é o perigoso, que é quando é utilizado no ouro. Em circuito fechado, isso diminui o risco. Quando que o risco é maior ainda? Quando esse mercúrio ele vai parar em fonte hídrica, que aí acontece o que a Amanda falou, a bioacumulação. Aí vai para o peixe, e aí aqueles que se alimentam do peixe pode ser contaminado pelo mercúrio. E essa identificação só pode ser feita pelo fio do cabelo. Geralmente é feito pelo fio de cabelo que é identificado se está com mercúrio ou não. E aí tem algumas discussões sobre algumas doenças neurodegenerativas que podem acarretar do mercúrio. Mas isso também é uma coisa que pode ser discutida como forma de orientação técnica para essas pessoas, de como trabalhar com isso. A Metamate tenta estudar formas de eliminação do mercúrio. Até porque o Brasil, acho que muita gente não sabe disso, assinou um tratado chamado Tratado de Minamata, que tem intenção de diminuir o mercúrio nos próximos 5 anos. Pelo que a gente está vendo aqui, por favor, confiram depois se é 5 anos mesmo, mas é nos próximos anos. Do jeito que está agora, está difícil. Porque falta orientação técnica, falta número de pessoas para ensinar essas pessoas outras alternativas. Mas é o que a gente quer tentar. A Metamate, inclusive, estuda formas de certificação de ouro ético, que a gente fala, que é o ouro que foi extraído sem trabalho infantil. Respeitando todos os processos. Sem agressão à mulher, que respeitou o processo trabalhista, segurança do trabalho. Que é o tipo de coisa que a gente tenta fazer, que são projetos que a gente tenta executar. No caso, o que está faltando é recurso nem tanto financeiro. A Metamate está com uma verba ok, mas está faltando recurso humano para executar esse projeto. O que o Johnny tinha falado era de... Agora até esqueci o que era que a gente estava falando. Antes do mercúrio? Antes do mercúrio você tinha citado água suja e que se a mulher, a mãe da família que orbita no garimpo, né? Se ela pudesse escolher, ela não queria estar trabalhando, viver num lugar que ela vai usar água suja para cozinhar, para beber, que não tem atendimento, que tem que ficar 2 horas para chegar no hospital. Ou seja, a questão de escolher sair daquela condição desumana de sobrevivência. Exatamente. É o que a gente vê no questionário socioeconômico que foi aplicado pela Metamate em parceria com a Cor de Mato, é isso. As pessoas, nem todas têm quer estar lá. E especialmente não querem que os filhos tenham essa vida. Exatamente. A gente precisa, ao final desse projeto, com esse relatório, com esse levantamento de dados, importante a gente sempre reafirmar que esse levantamento de dados foi feito indo lá. A gente não entrou no www.google.com.br. Quantas pessoas tem? Não, nós fomos lá. Está indo lá em loco. Ainda que sofrendo dificuldades de localizá-los, porque como o Lucas, a Amanda bem disse, às vezes chega um veículo com a marca oficial, eles acham que está indo lá para queimar a máquina, para fiscalizar, para prender, e porque eles não estão totalmente legalizados, e aí não por culpa deles, às vezes, né? A gente não quer passar pano para ninguém também, porque o brasileiro, a gente sabe que é um caso a ser estudado, né? A gente sabe que jogar papel pela janela do carro é errado, mas a gente acompanha gente jogando até hoje. Então, enfim... Às vezes o cara sabe que não pode garimpar sem estar totalmente documentado, mas ele garimpa. Mas também tem o lado do sistema que precisa da celeridade, que precisa amenizar o custo desse processo de legalização para quem está trabalhando manufaturadamente. Enfim. Esse levantamento de dados, isso que a gente vai fazer, está fazendo, é justamente para poder ver uma forma pontual para esse problema. A gente precisa resolver um problema por vez. Qual que seria o top dos tops? Tem um projeto de lei, que já tem rascunhado, uma minuta já, de modo que descentralizasse, de repente, da SEMA, fosse lá para a prefeitura cadastrasse os garimpeiros, porque a prefeitura sabe quem são, onde estão, porque de 4 em 4 anos, devido à eleição, eles vão atrás dessas pessoas. Você entendeu? Sabem se tem o título de eleitor ou não tem. Por que a gente não pode, através de um diagnóstico desse que vai ser levantado, propiciar políticas públicas pontuais para aquela realidade de hoje, tentar mudar, porque as pessoas que estão ali também,
eles se falassem, olha, vamos legalizar, vamos organizar em cooperativas, vamos capacitá-los para poder trabalhar, eles têm sonho de se transformarem num pequeno Sim. minerador. Sabe o que eu acho legal? Hoje de manhã eu estava assistindo uma entrevista, uma matéria, de alguém sugerindo que o terceiro setor cobrisse uma lacuna, que é a escola integral. Eu acho que a necessidade... Parece que é outro assunto, né? Mas não é, eu vou explicar. A escola integral é um formato de ensino extremamente importante para o país, principalmente para um país que está passando por um processo de desenvolvimento, de crescimento, de compreensão da importância do estudo, da formação, para ter melhor produtividade e, consequentemente, ter melhor condições de vida, melhor remuneração. Então, é tudo um processo. Que a gente está... O Brasil não tinha essa cultura, né? Não tinha. Então, a década de 80 ali, o cara terminou o segundo grau, para a família estava legal. Terminou o segundo grau, vai trabalhar, meu filho. Não, hoje em dia não, peraí. É faculdade, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado, e isso vai transformar o Brasil nos próximos 10, 20 anos, com a graça de Deus. Onde eu quero chegar? Nesse processo de reculturalização, a escola integral ela é imprescindível, porque a criança vai cedo, faz a grade escolar obrigatória, se alimenta no intervalo, almoça na escola e faz as atividades culturais e esportivas e complementares da parte da manhã na parte da tarde. Aí ela vai, no final do dia, para casa. Com isso, ela deixa a mamãe e o papai mais livres para o trabalho, porque agora temos uma nova cultura também da área profissional, que antes era do homem e a mulher cuidar do lar, agora não. Os dois vão buscar o provento para melhor condições de vida. Ótimo isso. A mamãe não vai perder seu papel de mamãe. Quando ela chega à noite em casa, ela pega os filhos e educa, que é o papel da família, educar. A escola forma profissionais, forma cidadãos, a escola a ensina, família educa. E a família educa. Né? Então, tudo bem, eu acho massa. E aí a escola integral entra nesse momento, que é um alívio, né? Outro dia um amigo meu estava chorando porque foi numa escola deixar o filho lá, essa escola de criança, 3.500 a mensalidade. A criança tem 2 anos. E assim, claro que é um exemplo que eu estou usando aqui, totalmente afastado do que a gente está conversando, mas uma escola privada, um cara que foi deixar o filho lá, uma condição diferenciada, cobraram 3.500. Mas a creche também não é diferente. A mamãe que vai na creche não tem vaga nas creches, quando tem que fazer privado, não tem. O que ela ganha não consegue pagar a creche. Então, a escola integral cobriria também esta demanda de desocupar os pais para que eles pudessem trabalhar. E aí ele falou, o professor que trabalha de manhã, ele não consegue atender à tarde, sobrecarrega, ele não dá conta. Aí vem o terceiro setor, especialista, seja no esporte, seja na cultura, seja no ensino complementar, na formação continuada, e ele vem trabalhar preenchendo uma necessidade do primeiro setor, que é o Estado, com trabalhadores para preencherem essa parte até lúdica, às vezes, conforme for, se for criança e tal. No garimpo é a mesma coisa, Josias. O terceiro setor, ele pode, aliás, quando eu falo aqui do garimpo, eu estou falando das cooperativas, Exatamente. que é terceiro setor. Eu acho que o Estado precisa investir. Eu sei que o Estado já está investindo. Não é uma crítica para o Estado. Eu estou dizendo que ele precisa aumentar a atenção e o investimento no terceiro setor, no caso do garimpo, nas cooperativas, mas também no viés social, educação, empregabilidade, tudo é viés social. Assistencialismo, dignidade, tratamento de saúde, tudo é viés social. Então, o governo, ouve o Lucas e a Amanda, que eles vão chegar aí conversando com vocês aí. Dá uma atenção maior ainda. Eu sei o que vocês estão fazendo, façam mais. E a gente está aqui à disposição para ajudar, dentro de nossa pequenez estrutural, ajudar no que for possível e necessário. Porque a gente pode fazer enquanto estiver vivo. Depois que morrer, a gente não consegue fazer mais nada. Então, vamos fazer agora. Né, Lucas? Exatamente. Vamos partir para o Eu acho que alguma coisa que a gente não tem abordado aqui, Lucas, Amanda, e que vocês julguem importante para esta edição que vocês estão participando, só relembrando que não é a única, nós teremos, se Deus quiser, várias oportunidades de sentar aqui novamente, falar pontualmente de questões relacionadas ao garimpo. Mas se nesta edição tiver alguma coisa que passou batido e vocês acham importante já destacar, fiquem à vontade. E aí, ao mesmo tempo, vocês estão ficando aí à vontade para fazer essas considerações, também podem despedir aí da audiência e dizer o que pensam sobre o podcast e o que nós podemos melhorar nessa mesa de discussão. Bom, queria dizer que
quando eu entrei na Metamate, eu sinceramente, eu não tinha a intenção de trabalhar na área de mineração. E a experiência me fez gostar muito daquilo, porque eu comecei a acreditar naquilo que eu fazia. Eu também tinha uma visão muito superficial daquilo que era o garimpo, né? Aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que é noticiado. Mas se alguém tiver a oportunidade de conhecer uma vila tradicional garimpeira, vá. Porque é uma experiência assim que você, como a Amanda disse, você não acredita que aquilo ali existe ao mesmo tempo que a sociedade aqui na cidade está vivendo. Você não acredita. É uma coisa totalmente fora, assim. Parece uma cidade de Velho Oeste, como o Josias disse uma vez. Parece uma cidade de Velho Oeste. As casinhas tudo de madeira, as coisas muito caro, internet a R$10 a hora. Se você quiser usar a rádio, horrível, horrível. Porque todo mundo está usando a mesma coisa. Mas o maior problema não é nem esse, é a falta de escolaridade, a falta de energia elétrica, a falta de alimentação fácil. É muito difícil. E aí, acho que eu convido vocês até a depois ler o relatório que a Metamate e a Cor de Mato vai disponibilizar para a sociedade em geral e que vejam as fotos, os depoimentos, que vocês vão entender o que é de verdade, o que a família está ali, o que a família está precisando. Em especial uma vila chamada Raizinha, agora eu não lembro se é Pochorel, Tesouro, onde que era? Pochorel, né? Vocês foram lá? Vamos. Acho que foi a pior experiência, assim, que eu tive no projeto até agora. A experiência, assim, de você sentir uma dor, assim, de você não poder ajudar as pessoas que estão lá. Só para descrever, para quem está nos ouvindo aqui, é uma vila... Eu não sei nem descrever o que era aquelas casas. Era um sapê com barro, mas aí as galinhas dentro e fora de casa ao mesmo tempo, e um senhor sentado... Essa é a visão que eu tive quando eu entrei. Tô relatando só o que eu vi, né? Quando eu entrei na casa desse senhor, eu bati palma, ele não levantou para me receber, acho que ele não conseguia, não sei. Pediu para eu entrar, quando eu entrei, as galinhas convivendo com esse senhor dentro de casa, no fogão dele, um arroz de algum tempo, as galinhas defecando em cima do fogão, em cima da panela dele, na cama, em todo lugar, um cheiro muito forte, um relato de que ele não vivia com R$500 de auxílio, não sei nem o que mais, não conseguia aposentar porque garimpeiro não aposenta como ruralista, e aquilo me partiu o coração. Quando eu vi, assim, a alimentação que ele tinha, e quando eu perguntei para ele por que ele estava lá, ele falou, meus filhos estão por aí no mundo, eu era garimpeiro, tudo que eu sabia era garimpar, e a vila aqui morreu. Morreu, o garimpo aqui morreu, e eu só sabia fazer isso. E não tinha para onde voltar. Ele vive do quê? Ele vive desse auxílio de R$500, alguma coisa assim. A Vila La Raizinha não é tão longe da cidade, é longe. Assim, para quem tá a pé, é longe. Mas ainda assim, não é tão longe. Porque esses R$500, assim, ele sobrevive, né? Ele não vive, ele sobrevive. Você vê as condições que ele tá lá. Então, eu convido vocês, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer de verdade o que é a comunidade garimpeira e o que é o Estado, esquecer... O Estado, como eu falo, a sociedade, não o governo do Estado em geral, porque no geral, quem determina como as leis vão ser executadas é a sociedade, né? A sociedade não se submete a leis que elas não concordam. Então, para que políticas públicas sejam de fato implementadas, precisa que a sociedade apoie e veja a realidade como de fato é. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente vê essa situação e a gente vê que eles estão lá, não necessariamente eles estão lá porque quer. Estão lá porque fizeram isso a vida toda e chegaram num momento que não deu mais para fazer e agora estão naquelas condições. E isso era algumas casinhas, casinhas abandonadas e são as famílias que a sociedade esqueceu. Mas eu agradeço, já vamos encerrar, né? Curtiu, Lucas? Demais, muito obrigado. Se tiver oportunidade eu volto, Por sim, favor, com certeza, viu? tá intimado já, meu irmão. Agradeço vocês pela oportunidade, tá? Agradeço a Metamate por ter permitido que eu participasse desse projeto, o Juliano, secretário César Miranda por ter acreditado no projeto, né? Aquele dia que a gente foi lá. Nós não citamos o César, e agora? Ele que liberou o recurso. Ele que acreditou. Aqui, tu edita aí, o primeiro nome do podcast é César Miranda. Muito obrigado. Obrigado, Antônio João, né? Que acreditou em mim e a Amanda. Acho que é importante agradecer. E a vocês por ter me acolhido como coordenador do projeto aí nos primeiros meses. Depois tive que sair para assumir algumas responsabilidades na Metamate, mas agradeço de verdade poder participar desse projeto, tá? A honra é nossa. Amanda,
Eu Ó, também. eu preciso dizer que eu se surpreendi. Eu não conhecia a Amanda, tá? Desculpa um recorte aqui. Eu não conhecia, né, Josias? Não conhecia. Não conhecia. E eu, assim, eu gostei da Amanda. Ela fala firme, ela Firme. tem conhecimento, ela tem postura. Amanda é Parabéns, top. viu, Lucas e a Metamate, pela indicação da Amanda na substituição do Lucas. Tenho certeza que o projeto não perdeu em nada e até ganhou, porque aí eu brinquei até a cota feminina do projeto, né? Ela entra para preencher uma lacuna que estava aberta, que é a presença da mulher e a sua sensibilidade que o homem não tem. Então você complementa o time. E se a gente não desistiu ainda de ter o Lucas de volta no próximo ciclo, né? Não, Aí ele vem não, para Lucas, engrossar mais esse caldo. ele não está com uma função específica, mas ele está no... Continua junto e misturado. Eu, infelizmente, não consigo de vez em quando falar, mano, Lucas... Não, mas Lucas não. Ele está junto com a gente, sim. Amanda. Eu acho que foi tudo bem contemplado mesmo. Eita. Só É o revólver que salientar, caiu. só salientar essa questão de que tem que ser discutido a questão do garimpo, porque já está ali, você não vai conseguir expulsar as pessoas dali. Então, Sim. vamos conversar para a gente ver como que a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas, como consegue dar melhores condições de trabalho e tal. E a gente realmente, que nem o Lucas falou, se tiver a oportunidade de ir, vá, cara, porque é uma experiência totalmente diferente. Você sai completamente da sua zona de conforto e você vê a questão dos dois Brasis, né? Que o São Antônio João sempre fala, os dois Brasis. Ou assista, né, o documentário que vai ser produzido pela Sim, Cor de Mato, sim. para ter um pouquinho dessa experiência, É. saber mais ou menos como que é de verdade. É, que o pessoal sempre fala, garimpeiro é tudo bandido. Gente, bandido tem em todo lugar. É. Então, sempre tem um Zé Ruela para fazer uma arruaça, e você sempre vai ter em qualquer lugar também. Mas é um pessoal muito trabalhador, digno, honesto, que merece ter o seu reconhecimento, né? Porque não é uma tarefa fácil. Nossa Senhora. Como o senhor Antônio João diz, né? As matérias, né, da imprensa. Garimpeiros foram presos garimpando dentro de área indígena. O senhor Antônio fala, não foi garimpeiro que foi preso garimpando ilegalmente dentro de área indígena. Foram bandidos. Bandidos. Bandido é uma coisa, garimpeiro é outra coisa. Então, assim, precisa reconstruir a imagem Exato. e a compreensão da importância desse trabalho, desse profissional, desse ser humano que se dedica nessa área. Né? Precisamos reconstruir isso. Exatamente. E Amanda, ela está ocupando uma função importantíssima, né? Que é essa coordenação e tal. E no ambiente, 88%, né, pelo diagnóstico que eu vi rapidinho ali, 88% masculino. Masculino. E a Amanda é aquela pessoa, Johnny, que não é cheia de nome toques e sabe se colocar, assim, entendeu? né? Então as pessoas respeitam pela postura, sempre Sim, sabe. sim, sim. Não. Né? Então, Amanda, parabéns pela postura, né? A forma dela abordar os trabalhos, o interesse, né? A dedicação que tem, quando a gente tem uma necessidade ou outra, está sempre pronta, né? E a gente sabe que nesses últimos 6 meses ela esteve envolvida na entrega do TCC e tal, então muitos trabalhos, muita coisa, muitas festas, né? De cachaça, final de ano. É universitário. Final de curso universitário, meu. Então, realmente, Amanda, é uma grata satisfação, indicação do Lucas, está atendendo ao projeto, né? Pode ter certeza que, ao final, esse relatório vai mostrar o norte. Vai mostrar o norte. Tem muito que se fazer, né? Muito está sendo E feito. que não fique por aí, né? Não. Porque talvez é um trabalho que não seja concreto, a gente não consegue senti-lo nos primeiros passos. Poxa, mas até que ponto vale a pena? Será que é isso mesmo? Não estou entendendo qual que é. Não, acho que pesquisa É uma construção, de um né? setor que ninguém enxergava, é isso. A gente está fazendo aquilo que, de repente, politicamente, os mais afoitos não teriam interesse. Quer fazer o que ninguém enxerga, mas que é de suma importância, é o que vai segurar em cima. Esse levantamento de dados, esse relatório, esse diagnóstico, é o tudo do projeto. Você entendeu? O documentário, pressuposto, é o levantamento de dados, as informações, as pessoas que estão lá sofrendo, aquela pessoa que está lá tomando uma água suja, é esse levantamento de dados que está fazendo. Sim. Entendeu? Então, Já terminou? Mandei a sua... Esqueci de agradecer, né? Muito obrigada pelo convite também. Se eu não agradecer, minha mãe briga comigo. Um beijo pra sua muito mãe. obrigada. Como é que é o nome da sua mãe? Ana, Ô, dona Ana, parabéns pela filha aí, tá? muito obrigada pela oportunidade, né? Pela confiança no meu trabalho também. Agradecer o Antônio João, nosso pai, né? Literalmente. Pela oportunidade e por tudo. Vamos levar
esse tema para frente, discutir mais. Tomara que daqui pelo menos uns 5 anos, vamos colocar numa esperança assim, já tenha pelo menos chegado a energia elétrica lá pro pessoal do Juruena, né? Algum ordenamento melhor para o pessoal trabalhar. Isso aí, Josias. Exatamente, né, Johnny? Quero agradecer, Lucas, tá, pela presença, agradecer a Amanda, principalmente pelo sim, né? Aceitar o desafio. Muitas pessoas recebem os convites, mas poucos estão dispostos a encarar, né? É um desafio que a gente sabe que a gente está no lado totalmente oposto do que caminha a humanidade, né? Todo mundo quer defender o meio ambiente, todo mundo quer defender a natureza, todo mundo quer... Tá mais fácil, né? E tem mais corpo. É bonito. É bonito. Agora, você olhar aquele garimpeiro que está lá, aquela senhora, aquele senhor carregando de 65 anos, carregando o motor nas costas, quando de repente houve um helicóptero, já tem que sair correndo para o mato, cara. E geralmente não é porque ele quer, é porque ele não tem oportunidade, porque ninguém está pensando como fazer para regularizar aquilo que ele faz ali há 30 anos. Ele não está ali. Então, quando a legalização, quando a organização chega em qualquer segmento, os tranqueiras saem. Nesses garimpos tradicionais que a gente tem ido aí, já estão os que são. Você entendeu? Não aqueles que simplesmente querem extrair, mas os que são garimpeiros, os que querem viver daquilo e que, se possível, querem subir um degrauzinho, comprar uma escavadeira, viver daquilo, manter a família ali. Ele quer melhorar de vida. Você entendeu? Então, a gente precisa ter um olhar, e quem tem condições de fazer isso é o poder público, né? Inclusive, obrigação, por lei. É papel dele. Tem que buscar, como o senhor Antônio João bem diz, vamos criar pontes que facultem essa regularização. Temos que pensar, é fácil? Não, mas se pensarmos juntos, pega um projeto desse, captou ali várias informações importantes, vamos tentar, através desse diagnóstico, criar uma política, como que a gente vai levar lá, ao invés de simplesmente ir lá expulsá-los, ou dizer que eles são à margem da sociedade, são bandidos. Não são. Vamos pensar nisso. Então, eu quero primeiro também agradecer, né, pela oportunidade de estar junto com essa equipe maravilhosa que está na estrada aí. Gestor é uma mera formalidade, eu sou mais um da equipe que está vendo essas dificuldades. Facilitador, né? Um facilitador, né? Algum problema aqui, onde que vai almoçar, não quer. Onde foi ontem, se for de novo vai dar briga. Então, a gente é mais um integrante que está vivendo na carne, né, essa realidade. E do coração, eu espero que a gente consiga atingir os índices desse projeto, né? Com a equipe que nós temos, tranquilamente será atingido. E aí o segundo passo é tão importante quanto esse, que é daí a gente partir para a prática, né? Diagnosticamos isso aqui, meu amigo, agora temos que juntar forças políticas, sociedade. E este canal, John, é tudo que nós precisamos. Ter voz, você entendeu? Da forma simples que nós falamos, da forma sem ter entendimento técnico, mas poder ouvir esse debatezinho aqui precisa chegar a quem não entende de garimpo e que assiste às matérias policiais e que fazem o julgamento pelo que vem. Lucas falou muito bem, a Amanda reforçou, vai lá no garimpo, organiza um dia, vamos nessas regiões tradicionais, vai ver como é a vida ali, faça um levantamento, leia o nosso diagnóstico quando sair, assista o documentário, para depois você fazer um julgamento, né? É importante ter um novo viés político, um novo olhar mais clínico, né, para essa situação do garimpeiro. Sem levar em consideração que o minério está em tudo que a gente faz. O garimpeiro precisa ter olhar. Tem o Estatuto de 81, que até hoje não foi regulamentado. Pelo amor de Deus, esse tempo todo não teve condições, não teve quórum para poder aprovar, regulamentar toda uma profissão. Em Juízo, o caboclo falou, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser garimpeiro. Ele é garimpeiro a vida inteira. Só que eu não sou reconhecido. Eu não sou garimpeiro, não sou nada. Não consigo aposentar, não consigo trabalhar. Então, gente, está na hora de a gente juntar as forças. É preciso enfrentar o problema. Enfrentar o problema. A gente só está colocando o primeiro tijolinho, né, Amanda? Lucas, acho que é o primeiro tijolinho. Só que é proposital. A gente precisa levantar isso, independente. Começar do começo. Começar do começo. Essa base. Então, essa base aí. E não está fechado, não. Está aberto a todos que estão assistindo aí, que têm novas ideias, sugestões, opiniões. Você acha que tudo que nós falamos aqui está tudo errado, perfeito. Vamos colocar, então, de forma o que é o certo. A gente está para ouvir
não somos donos da verdade. Nós somos pessoas que aceitou um desafio e estamos indo lá buscar essa realidade, mostrar para a sociedade essa realidade desse garimpeiro artesanal, desse pequeno garimpeiro, que sonha em ter uma vida digna também. Esse é o nosso objetivo. De antemão, agradeço aí a participação de todos, né? E que venham outros temas, né? Que a gente se prepare, que a gente esteja aí pronto para novos desafios. É isso. Um grande abraço a todos. Obrigado, Josias. Obrigado, Amanda. Obrigado, Lucas, pela participação, pela generosa contribuição, pelo compartilhamento gratuito de conhecimento, de experiência prática, da sensação que você sentiu ao entrar na casa do senhorzinho, da sensação que você sentiu de conhecer de perto, lá dentro, o garimpo de Juruena, enfim, da sensação do Josias de estar no meio de vocês, facilitando o processo, representando a Cor-de-Mato em tudo isso. E aí, mais uma vez, reforçar, se você estiver assistindo pelo YouTube, que se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber todos os avisos de novos conteúdos. Se você estiver assistindo pela multiplataforma Estado Amanhã, cadastre-se aqui na multiplataforma, que ela tem muito conteúdo de capacitação de vários setores sociais, ela tem muito material informativo sobre vários setores econômicos e sociais, inclusive o garimpo, mas também na área da cultura, na área da educação, enfim. Se estiver aí pelo Instagram vendo um corte do programa, curta, compartilhe e clique no link, se torne nosso parceiro. E se tiver sugestão de pauta, fique à vontade. Estamos aqui para construir juntos este podcast e estes novos tempos para o setor do garimpo, para as famílias que orbitam nos distritos minerais no estado de Mato Grosso. O projeto, o podcast Garimpo Sustentável é fruto de um patrocínio do governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do nosso secretário César Miranda, a quem agradeço fortemente aqui, sem a aprovação dele. Nada disso estaria acontecendo, nada disso seria possível. E, é claro, após essas primeiras instâncias de poder, tivemos a grata satisfação de receber o sim do presidente da Metamate, Juliano Jorge, que não apenas disse sim, mas é parte dessa engrenagem, é um trabalhador do projeto Garimpo Sustentável, esteve em Juína pessoalmente tratando com as autoridades locais sobre as demandas do projeto, sobre a necessidade do envolvimento dos líderes municipais nesse processo, para que as dores que eles sentem no dia a dia sejam entendidas, compreendidas por nós que estamos aqui, nas mesas, pensando, pesquisando, trabalhando, e não no cotidiano desses garimpeiros. Então, todos esses personagens são extremamente fundamentais e indispensáveis para o sucesso desse projeto. Obrigado ao professor, doutor Antônio João, por acreditar na Cor-de-Mato, por estar junto, coordenando, dirigindo esse processo. E obrigado a todos os profissionais, ao Darlan, ao Lucas, que está aqui, a Amanda. Aliás, JP, né? o JP, ao Léo. O Dito, motorista, o Chico. Todos que são participam na estrada, hein? luz que ilumina os nossos caminhos. O sol ilumina o meu caminho. É isso aí. Obrigado. Meu nome é Johnny Everson e tenho a honra de dividir aqui a mesa com esses especialistas. E temos 2 edições do Garimpo Sustentável por semana, todas as terças e quintas. Fique ligado, não perca nenhum capítulo e avise os amigos. Quer falar de garimpo? Quer entender sobre o garimpo? Conecte-se. Conecte-se. Você viu? Em inglês? Conecte-se, com a gente. Um beijo no coração e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.